Oi, galera, tudo bem? Então, eu recebi mensagem de alguns alunos que estavam com dificuldade na questão 5 e também recebi e-mail de alguns falando do mesmo assunto, né? E aí teve um aluno também que me fez uma pergunta da questão 5 e eu expliquei para ele, mas aqui nessa aula eu vou explicar mais detalhadamente, tá? Então, essa aqui é a questão A da 5. Eu vou resolver ela com vocês, tá? Então, aqui eu tenho uma inequação, né? 3x menos 2 dividido por 1 menos x, quando que vai ser menor ou igual a menos 3? Aí o colega falou assim, professora, por que eu não posso pegar 1 menos x e multiplicar, né, por menos 3? Né, que seria a mesma coisa de pegar 1 menos x e multiplicar ambos os lados da minha inequação, certo? Então, seria assim, ó. Porque a gente faz isso quando é uma equação, né? Eu vou multiplicar por 1 menos x. E aqui, eu também vou multiplicar o menos 3 por 1 menos x. E aí, aqui, esse 1 menos x, eu poderia simplificar com esse, né? Tornando 3x menos 2 menor ou igual que menos 3 vezes 1 menos x. Quando é uma equação, nós temos um equilíbrio, nós podemos fazer isso. Por que na inequação eu não posso multiplicar, né, ambos os lados por 1 menos x? Porque aqui, nessa divisão, não tem como eu garantir que aqui eu estou dividindo um número positivo, tá? E aqui eu não quero que 3x menos 2 dividido por 1 menos x seja menor ou igual a menos 3. Então, quando eu trabalho com inequação, né, até mesmo com uma equação, eu não tenho essa garantia aqui que esse é maior que zero, que é um número positivo, tá? Então, como eu não posso garantir, né, porque aqui, ó, nós aqui nessa equação nós estamos procurando, né, para quais valores de x que vai ser menor ou igual a menos 3, tá? Então, na inequação, diferentemente da equação, eu não vou poder fazer essa multiplicação, né, para mim poder simplificar um lado, tá? Na inequação, a gente só trabalha com soma e subtração, tá? Porque quando a gente multiplica ou divide, nós não temos a certeza que vamos ter um número positivo, tá certo? Então, vamos resolver, né, essa questão 5. Ok. Então, aqui o que nós vamos fazer? Para trabalharmos com inequação, esse lado aqui da desigualdade, nós vamos colocar ele, né, vamos zerar ele. Para mim poder que esse lado fique igual a zero, se aqui eu tenho menos 3, para zerar esse lado da minha equação, eu tenho que somar 3, né? Então, vai ficar 3x menos 2 sobre 1 menos x. Como eu vou somar 3 desse lado da igualdade, desse lado da desigualdade, eu tenho que somar 3 desse lado também, né? Mais 3 menor ou igual menos 3 mais 3. Então, vai ficar 3x menos 2 sobre 1 menos x mais 3 menor ou igual a 0, tá? Então, agora aqui, eu vou, esse 3 aqui, eu quero somar ele com 3x menos 2, né? Como o denominador do 3 aqui, ele é 1, eu quero, para mim poder somar esses dois valores, eu tenho que transformar, né, para o mesmo denominador. Então, se aqui é 1 menos x, para que eu chegue aqui do outro lado, 1 menos x, eu vou ter que multiplicar o numerador, o denominador, por 1 menos x, e o numerador também por 1 menos x, certo? Para que eles fiquem com o denominador comum. Então, vai ficar 3x
menos 2 sobre 1 menos x, mais 3 vezes 1 menos x sobre 1 menos x, menor ou igual a 0. Eu limpei para ficar melhor para a gente resolver. Então, vai ficar aqui, né? 1 menos x está no mesmo denominador. Então, aqui no meu numerador vai ficar 3x menos 2. Aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva. Então, vai ficar mais 3 menos... Opa. Menos 3x, tudo isso sobre 1 menos x, e ele tem que ser menor ou igual a 0. Então, 3x menos 3x vai ficar 0, e aqui vai ficar menos 2, mais 3, que é 1. Então, vai ficar 1 sobre 1 menos x, menor ou igual a 0. Então, eu quero saber quando que esse quociente aqui, ele vai ser menor ou igual a 0, né? Então, aqui, para que esse quociente aqui seja menor do que 0, eu sei que eu vou ter que ter o meu denominador um número negativo, né? Porque um número menor que 0 é um número negativo. Então, o meu denominador aqui, 1 menos x, terá que ser menor ou, no caso aqui, não pode ser igual a 0, né, meu denominador. Então, quanto que esse meu denominador é menor que 0? Então, aqui, né, vai ficar quando menos x menor que menos 1. Aí, lembrando que minha incógnita x, ela não pode ser negativa, né? Então, eu vou multiplicar tudo isso por menos 1. Então, vai ficar x. É claro que quando eu multiplico por menos 1, eu vou mudar o meu sinal, né? Se é menor, vai para maior. 1 menos 1, 1 positivo. Então, esse denominador aqui, ele vai ser negativo para qualquer x maior que 1, né? Então, essa minha inequação aqui, ela tem solução, né, para o x pertencente aos reais, tal que x seja maior do que 1, tá? Para ela ser menor que 0. Lembrando que ele não vai ser igual a 0, né? Porque aqui nós temos o 1 e o numerador aqui não pode ter 1 dividido por 0, né? Esse valor, ele não existe. Então, a solução da minha inequação vai ser x pertencente aos reais, tal que x seja maior do que 1. Tá certo, gente? Então, quando vocês forem resolver a inequação, tá? Vocês não vão fazer a multiplicação, né, como vocês falam, a multiplicação inversa, a multiplicação cruzada, ou tentar simplificar o numerador ou o denominador da sua fração, porque ele não me garante, quando eu multiplico ou divido um valor, ele não me garante que esse valor vai ser sempre positivo. Então, para o caso de inequação, eu não posso fazer isso, tá? Eu vou ter que pegar o que está do lado do segundo membro da minha inequação e vou sempre trabalhar ele para o primeiro lado da minha inequação e colocar, né, no caso a inequação do segundo lado, eu sempre vou zerar para assim trabalhar com a minha divisão de funções, né? Porque aqui nós, como eu falei no início, né, de inequação, nós temos duas funções. Quando que esse quociente aqui, ele vai ser, né, no caso aqui, menor ou igual a 0, né, para x igual a menos 1. Então, voltando aqui no início,
Lá eu coloquei que a minha solução é x maior que 1, tá? Então, essa solução aqui, se ele resolve aquela parte que a gente trabalhou com ela, ele é solução dessa inequação aqui inicial, tá? Então, para o x com os valores maiores do que 1, então, essa inequação aqui, né, 3x menos 2 sobre 1 menos x será menor ou igual a menos 3, tá? Vamos aplicar só para x igual a 2, para vocês terem uma noção, né? Porque tem que ser maior que 1, então 1 não serve. Então, aqui, se eu colocar no lugar de x2, vai ser 3 vezes 2 menos 2, dividido por 1 menos 2, né? Então, 3 vezes 2 é 6. 6 menos 2, 1 menos 2 menos 1. Então, isso aqui vai ser 6 menos 2 é 4 sobre menos 1. Então, aqui ficou, né, menos 4, que é menor ou igual a menos 3. No caso, né, menos 4 menor que menos 3. Então, é isso que a gente quer resolver. Para quais valores de x essa inequação aqui, ela é válida. Gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês. E se mesmo assim vocês ainda estiverem com dúvida, tá? Vocês podem me procurar por e-mail. Lembrando que eu prorroguei essa lista 1 para vocês me entregarem ela no dia 18, que é na quarta-feira, tá certo? Bons estudos!